Amém? Boa noite, paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, que Ele nos deu de vida, mais um dia de vitória, de bênção. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos auxiliado. Nós temos a certeza absoluta de que Ele está conosco. E as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. Essas misericórdias são renováveis, todas as manhãs elas se renovam. A cada momento, a mão do Todo-Poderoso pega em nossas mãos e nos segura fortalecido. Deus tem nos amparado, nos abençoado em meio a situações complicadas e difíceis. E em tudo, Deus tem sempre o melhor. E o melhor, com certeza, Ele ainda trará em nossa vida. Não o melhor de Deus, que o melhor de Deus já veio há 2000 e poucos anos atrás, onde Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. O melhor de Deus já havia se materializado, se encarnado e morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Então o melhor de Deus já foi dado, mas ainda temos o melhor a conquistar nessa vida, e esse melhor Ele vai nos dar com certeza. Bem, nós estamos vivendo novas etapas, novo tempo, novas conquistas. O vírus está perdendo força em grandes centros onde ele estava dominando, porém em alguns centros que estavam praticamente controlados, infelizmente houve um regresso, como Presidente Prudente, Ribeirão Preto, e houve um retrocesso para a fase primeira do projeto São Paulo, lá do Plano de São Paulo, para a recuperação do comércio. Deus, Ele tem direcionado o tempo certo para restaurar e recomeçar tudo isso. Porém, cabe a nós também fazermos a nossa parte e nos prepararmos o máximo possível para poder retomar a nossa vida de uma maneira saudável, de uma maneira em que nós não venhamos a trazer esse vírus maldito de volta, que ele vá para o quinto dos infernos, se é que cabe alguma coisa ainda no quinto dos infernos, porque as pessoas querem mandar alguém para algum lugar, sempre mandam para o quinto dos infernos. Então, se cabe alguma coisa no quinto dos infernos, que esse vírus vá para lá e que ele fique por lá onde é o lugar dele. Que Deus possa, em sua infinita misericórdia, guardar-nos a um tempo novo. Semana que vem nós vamos ter algumas notícias a respeito da retomada aqui na nossa cidade. Vamos esperar boas notícias. Vamos esperar o favorecimento da situação para com todos nós. Praia Grande, meu amigo Pastor Michel, Pastora Dulcilene, no domingo já fizeram o culto presencial. Pastor Gilson, não sei o pastorete, mas o Pastor Gilson, Peruíbe, está nesse instante, ele está começando o culto dele lá em Peruíbe. Então as coisas estão voltando à normalidade, mas não pode ter um relaxamento, porque está havendo uma retomada que já está tudo resolvido. Não está. Até os meados de junho do ano que vem, nós já teremos uma vacina e que ela seja acessível a todos, que esteja disponível na rede pública de saúde, ou a um preço acessível, que todos possamos nos proteger e estar prontos para o novo de Deus. Vamos ler uma palavra? Compartilhar convosco uma palavra hoje, livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Você tirou o 14 da minha Bíblia. 14, versículo 15, versículo 16, depois versículo 21 e 22. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara
estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? Então nós vamos hoje, se é que é possível isso, tema dessa mensagem, entendendo o milagre. Nós vamos tentar compreender um pouquinho hoje a respeito do milagre, que é, como veio, para onde vai, parecendo aquelas noticiários do Fantástico, né? O milagre, ele sempre acontece em um momento, no momento de maior provação. É no momento de maior desilusão, no momento em que as coisas estão muito complicadas, a tendência de surgir daí uma provisão é muito grande. Milagre em bênção não é milagre. Milagre quando há muita prosperidade não é milagre, né? É o meu recurso. Mas quando estamos enfrentando momentos complicados e uma porta se abre de onde menos esperamos, de quem menos esperamos, isso chama-se milagre. E eu creio que como povo de Deus, nós já vivenciamos muitos milagres em nossa vida. Como pastor, há 2 décadas pastoreando igrejas, cuidando das coisas do Pai, das necessidades do reino, eu creio que fazendo um trabalho bem feito, um ministério que Ele nos conferiu, nós vimos muito milagre. Nós já vimos pessoas serem curadas de câncer, estéreis dar à luz, não foi uma nem duas, mas foram muitas. Nós vimos pessoas desacreditadas da sociedade se tornarem homens de Deus, pessoas na beira da morte se levantar e ser curado. Nós já vimos surdo ouvir, cegos ver. Nós já contemplamos pessoas vomitando câncer. Já contemplamos restauração de empresas, restauração financeira, restauração de casamento. Mas em nenhum momento desses 20 anos eu consigo explicar para você como foi feito o milagre. Por que eu não consigo? Porque o milagre é uma ação de Deus na improbidade humana. É Deus agindo e movendo com suas mãos para aquilo que eu não posso fazer. Como é que pode uma pessoa, um menino, por exemplo, o Guilherme, não sei se faz tempo que a Juliana não entra aqui, a mãe dele. O Guilherme, ele tinha uma anemia genética, anemia falciforme, né? Falciforme, e até enrola a língua para falar, daqui a pouco começar a falar muito, fala em língua estranha aqui. E a médica disse para a mãe dele que a tendência do Guilherme era regredir e morrer. Ele não teria vida longa. Ele não teria saúde e morreria antes dos 15, 16 anos, se eu não me engano. A irmã Maria, não estou orando por ela. Pouco nós vamos orar pela irmã Maria, mãe da nossa irmã Lúcia. E uma vez num culto, a Juliana não tinha falado nada para nós, nem o Juliano, o esposo dela. Eram diáconos na igreja, pessoas que nos abençoaram muito quando fomos pastores em uma das nossas igrejas de Jacareí. E a Juliana não me disse nada. E em um momento do culto, o Senhor me mostrou que uma genética estava sendo transformada. E falou sobre essa anemia que eu nunca tinha ouvido falar. E que na próxima, que poderia ir ao médico, que a pessoa tinha vindo do médico, naquele dia ela estava vindo do médico. E ela estava muito triste na igreja, naquele culto, porque recebeu uma notícia muito ruim. Mas eu estaria mudando porque essa anemia, ela seria
revertida. A Juliana veio à frente, trouxe o Guilherme chorando, nós oramos. Algum tempo depois, em uma nova consulta, um novo exame foi feito. E para surpresa da medicina, da médica, ele já não tinha mais nada, a anemia havia sido revertida. E a médica disse para a mãe dele, nas palavras que eu vou te dizer, segundo o testemunho que ela contou, isso aí em 2003, 2004, 2005, alguma coisa assim. Foi um ano antes de eu ir para Vila Formosa, foi em 2004, 2005. E ainda me lembro das palavras dela. Ela disse: pastor, a médica disse que para que essa doença fosse curada, seria necessário que o Guilherme voltasse para o meu ventre, se tornasse de novo um zigoto, passasse por toda a fase embrionária, que ele novamente fecundasse o óvulo e fosse crescendo, para que a genética fosse mudada. O que o ser humano não faz, Deus faz, meu querido. O que o homem não tem autonomia, Deus tem essa autonomia para fazer. E nós estamos vivendo e esperando por tempos de milagre. O maior milagre, nós estamos orando aí pela Ilzanete, pela Viviane, que estão na UTI. Nós estamos orando pelos infectados da nossa cidade, que eles vão ser curados em nome de Jesus, mesmo que não professem fé nenhuma, mesmo que não acreditem em Deus, nós acreditamos, nós vamos orar por eles, porque nesses momentos não tem religião, não tem cor da pele, não tem placa de igreja. Nesses momentos é confiar ao Senhor o cuidado daqueles que queremos que estejam bem, mesmo que esses não queiram estar bem. Então Deus faz o que nós não podemos. E se há algo na sua vida nessa noite, como eu estava dizendo, por pior que seja, agradeça. Nós estamos orando por duas irmãs que estão numa UTI, com o rim paralisado, fazendo hemodiálise, para filtrar os rins, lutando pela vida. E hoje você acordou naturalmente. Uns acordaram até antes do despertador. Você respirou sem o auxílio de um aparelho. Em tempos de pandemia, a vida é o maior milagre. E Deus nos confidenciou a vida. Mas como o milagre acontece? Quando a nossa fé é provada. Deus tira o povo do Egito. Haviam dois caminhos. Um caminho fácil de ser transitado, mas que levava a terra dos inimigos, dos gigantes, dos heteus, dos heveus. E esse povo era guerreiro. Se Israel fosse por esse caminho, o inimigo se levantaria contra ele e mataria, exterminaria, porque Israel estava há 400 anos cativo no Egito. Nunca haviam pego numa espada, aquela geração nunca lutou. Aquela geração nunca foi a uma guerra, eles não sabiam manejar uma arma. É lógico que Deus faria, mas Deus faz mediante a atuação do ser humano. Deus faz mediante posicionamento do homem. No primeiro grito de guerra, eles já morreriam de infarto. Então Deus conduz esse povo, e quando tira do Egito, Deus leva esse povo para um labirinto. Um labirinto em que à esquerda montanhas, à direita montanhas, atrás o exército de Israel, ou melhor, o exército egípcio perseguindo Israel, e à frente o Mar Vermelho. Não tinha para onde correr. Aí muitos ali não sabiam nadar. Eu creio que eles bateu o desespero e falaram: se entrarmos no mar, morreremos. Se voltar, morreremos. Para os lados, se corrermos, seremos alcançados. Não tem o que fazer. Nós vamos morrer. E começaram o quê? A reclamar. A maior impossibilidade do milagre chama-se murmuração. Quando eu começo a reclamar, eu paro de clamar. E Deus não disse: reclama a mim e eu te ouvirei. Ele disse: clame a mim e eu te ouvirei. E farei com que você veja coisas que você não imagina. E farei com que você sinta a minha presença. Então aquele povo começou a reclamar, e o líder deles, Moisés, foi contagiado pela murmuração. Ele travou, ele parou, ele não tinha
um posicionamento, uma atitude. Tanto é que quando Deus vem e o povo falando, por que não nos deixou prisioneiros no Egito? Porque tem pessoas que preferem ser prisioneiros do que tentar deixar. Ah, eu não consigo parar de fumar, prefere morrer de câncer. Ah, mas pastor, muita gente que não fuma morre de câncer. Sim, mas isso aí é genético. Mas agora procurar a morte, ninguém precisa morrer de cirrose hepática. Ah, mas eu não consigo deixar de beber. Prefere a morte do que tentar sair de uma coisa. Prefere a morte do que deixar as coisas erradas da vida para viver as coisas certas. Deus vai fazer mediante um posicionamento nosso, uma atitude nossa. Mas se todos os momentos em que Ele nos prova para nos dar vitórias grandes, nós paramos frente ao mar para murmurar e reclamar, nós não vamos a lugar nenhum, meus queridos. Começo dessa pandemia, eu estava dizendo isso a um pastor, aquela ansiedade, sabe, tudo novo, né? Não sabíamos lidar com a situação, aquela ansiedade, aquela preocupação, e agora, como vai ser? Será que, como vai ser? Como vamos comer? Como vamos pagar nossas contas? E Deus querendo fazer grandes obras em nossa vida, e nós com medo da situação. Foi um momento em que eu deixei para lá, falei assim, não vou mais pensar em culto, não vou mais pensar em nada, eu vou apenas pregar a palavra nessa pandemia, viver a minha vida e deixar Deus fazer a parte dele. A partir daí as coisas começaram a entrar na linha. Porque quando nós paramos de reclamar, a nossa mente se prepara para receber o milagre. E quando a mente se prepara para receber o milagre chega, porque a mente já está prontificada para receber aquilo. Então Deus, Ele vai atuar quando nós dermos a Ele a oportunidade de ser Senhor. Por que o milagre? Por que queremos ser alcançados por esse milagre? Para mostrar para alguém que nós somos bons, melhores, diferentes? Aqui, meu querido, para nos autopromover, milagre é para promoção divina. É Deus que tem que ser promovido. Aí quando Deus vai falar, não fala com o povo, fala com o líder. E aí, Moisés, por que parou? Por que está reclamando? O que você tem na mão? Ele esqueceu o que tinha nas mãos. Aquele cajado, meu irmão, ele se transformou em cobra, comeu as serpentes egípcias que também haviam se transformado em cobra. E aquele cajado subia com ele para o monte quando Deus falava através da sarça que ardia. Aí Deus fala para ele, marche. Milagre acontece quando nós tomamos a decisão de continuar, tendo todos os motivos para parar. Quando nós fazemos isso, o milagre acontece. O milagre, ele serve para uma coisa, para deixar os rastros de Deus. Quem olhar vai perceber, foi Deus. Foi Deus que os abençoou. Como aquele salmo, quando saímos do cativeiro, estávamos como os que sonham. E todos que olhavam para nós diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso estão felizes. Aí eles responderam, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes. Quando Deus mudou a sorte, Deus trouxe com a sorte mudada a alegria, provisões e recursos necessários. Então ela deixa o rastro de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por eles. E todos estão felizes. Grandes coisas fez o Senhor. Eles conseguiram perceber a atuação de Deus em meio à instabilidade do momento. Quando Deus operar o milagre, Ele vai deixar um rastro, onde as pessoas o seguirão e irão a Ele, para que Ele possa também auxiliá-las em suas dificuldades. Então, o que é o milagre? Qual é o rastro que o milagre é? O que eu devo entender com o milagre? O milagre, ele não depende da minha compreensão. Eu não conseguirei explicar o milagre. Ele foge do raciocínio humano. Meu Deus, mas como isso foi possível? E se houver a naturalidade e a racionalidade, não é milagre, querido. Milagre assim, como isso aconteceu? Como é que foi isso? Igual o maná quando caiu. Primeira pergunta, que é isto? Como pode chover pão?
Como pode as coisas acontecerem? Isso é milagre. É incompreensível ao ser humano. Não tem como a medicina ela debater com o milagre, não tem como a medicina estudar o milagre, não tem entendimento para o milagre. O milagre acontece, acabou. Acontece, pronto. E o Senhor nosso Deus, Ele quer fazer, vai fazer, porque Ele sempre fez, mas Ele não quer que nós tentemos explicar: o milagre aconteceu porque eu jejuo todos os dias, porque eu oro de madrugada, porque eu faço isso ou aquilo. Não tente trazer, não tente patentear o milagre. Não te pertence, não me pertence. O milagre está na ação divina. Ele está na linha direta das mãos de Deus. É Deus quem faz e acabou. Segunda coisa, ele ocorre em períodos terríveis. Eu já falei isso no começo. Milagre acontece parar o sol, lá em Josué. Milagre. Segundo as minhas palavras, vai chover. Olha lá o que está vindo. Não está vindo nada. Olha de novo, não está vindo nada. Terceira vez, o que você vê? Uma mãozinha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Talvez fosse até uma mão fechada, ao tamanho da mão de um homem. Aberta ou fechada é pequeno. O que o profeta diz? Desce que vai chover. Uma nuvem do tamanho da mão. Ele viu uma grande chuva. Pessoas racionais, elas não entendem o agir de Deus. É por isso que nós temos que entregar a Ele, colocar sobre Ele e sobre as mãos dele tudo aquilo que nos aflige, que nos atemoriza, tudo aquilo que nos machuca. Eu não consigo mais caminhar, pastor. O Senhor vai caminhar contigo. Ele vai te conduzir em meio a essa jornada e vai te restaurar e te levar a grandes vitórias, com certeza. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, o milagre, ele acontece em tempos terríveis. Nessa pandemia, queridos, testemunhos de emprego. Tem gente perdendo emprego e tem pessoas conseguindo emprego. Testemunho de casas próprias sendo ganhas. Testemunho de cura, de provisão, de recurso financeiro, de cura emocional. Deus não parou de atuar na pandemia. A pandemia não assustou a Deus. A pandemia assustou os homens. Deus continua no centro de tudo. Deus continua atuando sobre tudo. Então, nessa pandemia, Deus operou grandes milagres no mundo. Certo? Terceiro, Ele não deixa dúvidas que foi Deus quem fez. Quem vê o milagre não vai ter dúvida, foi Deus. Não tem como, não tem explicação, não tem de onde tirar. Não tem para quem atribuir isso, foi Deus. Então o milagre é assim, Ele não vai deixar dúvidas de que Deus agiu e pronto. Quarto, Ele traz alívio e alegria. A pessoa, quando recebe o milagre, ele se alegra. Quem está ao lado dela. Conta-se um testemunho na igreja. Já reparou que quando conta um testemunho na igreja, todos se alegram, mesmo que o testemunho não seja deles? Por quê? Porque a alma deles regozija, sabendo que o mesmo Deus que operou na vida de um, pode operar também na vida dele. Traz alívio. Quem recebe uma cura não vai ter mais dor. Quando o emprego, a porta de emprego é aberta, as pessoas vão dormir em paz, porque elas sabem que no mês que vem eu vou ter o meu salário, eu vou pagar minhas contas, eu vou conseguir pôr alimento na minha mesa, eu vou conseguir me vestir, eu vou conseguir concluir a minha casa, concluir os meus estudos. É um alívio. Milagre traz alívio, milagre traz alegria, milagre traz... ele traz satisfação pessoal e satisfação coletiva. Então permita que o milagre também lhe alcance com alegria e com alívio. Quinto e último, para encerrarmos, é o caminho por onde os justos escapam. O milagre é a ponte, a única ponte que nos faz passar sobre o abismo, sobre as pedras e sobre
o precipício. O único caminho que o justo tramita por ele é o milagre. E todos nós sabemos que uma hora ou outra ele acontece. Reparou que quem corre muito atrás do milagre não o alcança, mas quando confia-se em Deus, a todo momento é alcançado por uma boa notícia? Então, o milagre é o caminho onde os justos escapam, transitam. É a ação sobrenatural de Deus diante do impossível, caracterizando-se grandes vitórias e grandes conquistas. Guarde essa palavra. E se você precisa de um milagre, prepare-se, porque o Deus dos milagres ainda está atuante no planeta Terra. Guarde esta palavra e mantenha-se firme, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Boa noite. Paz seja com todos. Tudo bem por aí? Todo mundo bem? Firmes e fortes? Amém. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um milagre da vida sobre nós. Agradecer ao Senhor porque Ele tem nos dado a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Eu levantei várias vezes agora porque os cachorros estão soltos aqui na rua, mato. E os daqui de casa latem, mas latem. Fui acalmar o coração dos cachorros. Mas estamos aqui, né, esperando uma solução. Semana que vem provavelmente teremos notícias boas. Já estamos providenciando, né, a nossa irmã Maísa com o nosso irmão Rogério. Estão fazendo umas capas pra gente colocar nas cadeiras da igreja, nas poltronas, para ter o distanciamento. Hoje nós compramos um pouco mais de álcool em gel e, né, devagarzinho, eu acredito que o mês que vem nós vamos estar podendo retornar com todas as medidas, né? Nós vamos tentar fazer 2 cultos para quem não puder, né? Famílias, né, que não podem trazer os filhos, o marido venha, a esposa fique, depois a esposa fica, o marido vem, até liberar tudo, né? Quando tiver tudo certinho. Mas devagarzinho nós vamos acertando e voltando para casa de Deus, né? Então, isso nos traz esperança. Então, nós vamos estar... Hoje nós temos a participação da Palominha. A Palominha vai passar aqui. Passa, Palominha, vai. Ai, Paloma é gorda. Vai, Paloma. Amém? Nós vamos estar, então, consagrando os dízimos nessa noite. Deus te abençoe por ser fiel e acreditar no nosso trabalho, né? Então, nós estamos... Você fala aí, Jesus abençoa. Bom, nós estamos consagrando e recebendo o dízimo do Felipe. Jesus abençoa. Nós estamos consagrando... dízimo, amado. Eu peguei o pastor, tá escrito dízimo aqui, tá? Ó. Nós estamos consagrando e recebendo o dízimo da Maria Eduarda. Jesus abençoa. E nós estamos consagrando e recebendo dízimo, tá? Do nosso irmão Sérgio. Jesus abençoa. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo nosso Brasil, pelo nosso estado de São Paulo. Vamos estar orando pela nossa cidade. Vamos estar orando pela irmã Maria, a mãe da nossa irmã Lúcia, que não está muito bem, né? Vamos orar para que ela venha se restabelecer, que ela possa ficar boazinha logo, né? Porque ela é uma mulher forte, é uma mulher de fibra, uma mulher que eu conheci ela e eu, assim, me apaixonei pela Dona Maria, que com tantas dificuldades ela não se abate, né? Ela é animada. Então vamos estar orando pela vida da nossa irmã Maria. Amém? Continuamos em oração pela vida da Viviane, da Eusinete, né? Como a nossa irmã Luísa escreveu aqui, que ela crê no milagre. Eu também creio, amados. Eu creio no milagre. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de milagres. Então continue orando pela Viviane, pela Eusinete. Vamos continuar orando pela nossa irmã Maria e o seu Luiz, que são os pais das meninas, né? As meninas Jaqueline, a Célia e a Lange. Vamos continuar orando pelo Roberto e pelo Diego, os filhos da nossa irmã Cisete. E pela gatinha da Jaqueline. Melhorou, Jaqueline, sua gatinha? Vamos estar orando pelo cachorrinho também da nossa irmã Vera. O cachorrinho dela
mordeu um sapo, são os nossos animais de estimação. Então, são parte da família, né? Então, vamos estar orando por eles também, em nome de Jesus. E pedir a Deus que Ele nos dê graça, força e sabedoria. Amém? Oremos. Deus poderoso, em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai, te exaltamos, te engrandecemos, Deus. E nessa noite, Deus, nós colocamos diante de Ti o nosso Brasil. Pai, te pedindo, Deus, que haja, meu Deus, a cura, que esse vírus caia por terra, Deus, em nome de Jesus. Pelo nosso estado de São Paulo, Pai, em nome de Jesus. Quebra, Pai, toda a maldição, todo o mal, Senhor Jesus. Pela nossa cidade de Itariri, Senhor Jesus. Pelo prefeito, pelos vereadores, Pai. Pela nossa igreja, por cada membro da nossa igreja. Deus, guarda-o, Senhor, debaixo das tuas asas, Pai. Quero te pedir, Senhor, pela vida da nossa irmã Maria, Pai, a mãe da nossa irmã Lúcia, Deus. Oh, Senhor Jesus, que toda dor, que tudo que está afligindo ela neste momento, Pai, seja destruído. Entra, meu Deus, com a cura sobre a vida da nossa irmã Maria, Pai. Quero te pedir, Senhor Jesus, pela vida da Ilzanete, Pai, da Viviane, que estão neste momento, Pai, no hospital, Senhor Jesus. Pai, acampa os teus anjos, Pai, lá. Visita a vida dessas mulheres, Senhor, e restabeleça, Pai, a saúde dessas mulheres, Pai. Nós cremos que o Senhor pode, Deus. Envia os teus anjos, Senhor, naquele lugar, no hospital onde elas estão, Pai. Quero te pedir, Senhor Jesus, pela vida da nossa irmã Maria e o seu Luiz, os pais das nossas irmãs, Senhor, das meninas da nossa igreja. Quero te pedir, Senhor, pela vida do Diego, do Roberto, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que eles também possam, Senhor Jesus, estar diante da tua presença. Quero clamar a Ti, Senhor Jesus, pela vida da minha vizinha, Dona Lia, Pai, que o tratamento que ela está fazendo, Senhor Jesus, tenha efeito. Deus, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor Jesus, pela vida do gatinho, Senhor, da gatinha, Senhor, da nossa irmã Jaqueline, do cachorrinho, Senhor, da nossa irmã Vera, Pai, e de todos, Pai, que sofrem por uma enfermidade neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Está melhor o gatinho da Jaqueline. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui às 8 horas. Amanhã não é culto, né? Mas é uma live que nós estamos fazendo todos os dias. Então, participe. Dê glória conosco. Vamos vencer tudo isso. E logo, logo estaremos na igreja em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu retorno para o pastor. Amém. Amanhã, às 3h30, nós estaremos lá na casa do irmão Luiz. É verdade. Fazendo a bênção no lar. Na quarta-feira que vem, na casa da Neia com o Ney. E no sábado, encerrando na casa da irmã Maurina. No sábado que vem. Certo? Diaconato, eu conto com o apoio de vocês no domingo na igreja às 2 horas. Para nós fazermos um faxinão lá. Fazemos aplicação de querosene nas cadeiras que tem a necessidade, no púlpito do altar, em algumas portas, né, que em breve serão trocadas. E limpar, tirar a teia de aranha, poeira, fazer uma higienização na igreja, porque muito em breve, talvez antes do que nós possamos imaginar, nós estejamos retornando aos nossos cultos. Amém. E agradecer as pessoas que nos mantêm informados, né? O Brito, o Quinho, né? O Nestor, o pessoal que sempre está nos dando informações, o Nivaldo, também a respeito de saúde, o pessoal todo que está nos passando informações, que Deus os abençoe grandiosamente, né? Que o Espírito Santo possa dar no final, até o finalzinho do mandato, né, de todos eles, aqueles que são vereadores, aqueles que são políticos na nossa cidade, que Deus possa abençoá-los até o final do mandato, se for da vontade de Deus, que eles continuem, né? Nós não temos nada contra ninguém, pelo contrário, fomos muito bem recebidos. Então aqueles que estiverem na vontade de Deus ocuparão uma cadeira no pleito, mas eu agradeço a todos eles. Hoje nós estamos
comemorando, né, o Dia dos Namorados, mas o verdadeiro namoro, o namoro é visto como algo sem comprometimento, né? O verdadeiro namoro, ele acontece após o casamento. Não, o namoro é um período pós-sim, e não pré-sim. Não é antes do casamento, é depois do casamento. Ele continua, ele vai estabelecido. Antes do casamento é um período de emoção e responsabilidade, muitas vezes. Não tem compromisso com nada. Não, se há um namoro, esse namoro ele é após a bênção de Deus. Certo? Então que Deus abençoe os casais, Deus abençoe os noivos. Pastor, mas eu ainda não sou casado, eu moro junto. Não, mas aproveita agora, sabe? Vai acabar a pandemia, vamos voltar para a igreja, volta zerado. Volta com tudo em dia com Deus. Né? Para chegar lá e falar, Deus, na pandemia eu consertei minha vida. Né? O pessoal, porque cada um sabe sua vida, mas nós aconselhamos para ter a bênção de Deus. Né? A bênção de Deus, mediante uma autoridade da terra, que é um juiz de paz, e a bênção de Deus diante do altar, mediante o ministro do Evangelho. Mas eu não quero casar na igreja. Precisa, vai. Num dia de culto a gente chama na frente, unge as alianças, ora, abençoa. Acaba tudo. Que Deus abençoe a vida de cada casal, de cada família, e que o Espírito Santo dê muitos e muitos anos no seu relacionamento. Pai Santo, nós te agradecemos poderosamente, te louvamos por essa live e pedimos a tua infinita misericórdia sobre a vida dos teus filhos. Clamamos, Senhor, pelos casais, clamamos, Senhor, por aqueles que decidiram, Pai amado, por uma vida a dois, e que honrem esse comprometimento, essa aliança, que o Senhor lhes dê força. Abençoe, Senhor, aqueles que estão começando na vida através do namoro, o noivado, os noivos, os casados. Que o Senhor possa trazer alegria e paz. Fica conosco, nos dê um final de semana maravilhoso. E que a graça do Senhor Jesus, assim seja, o grande amor de Deus Pai, assim seja, a comunhão e consolação do Senhor Espírito Santo, assim seja, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.